Eu sempre começo falando alô, mas na real eu quero falar hello. Deixa eu arrumar o meu microfone aqui, né, meu parceiro? Pera aí. O microfone é assim, ó. Já vou ensinar vocês. Passa por trás. E não é esse aqui que eu uso, tá? Aí esse daqui, botou aqui, ó. Ó. Fica penduradinho. É estratégia que chama, pessoal. Chique, né? Eu sei. Eu que fiz com Super Bond. Eu estava fazendo isso daqui ontem. E estava muito legal. Nossa, professor, por que você estava falando estava? É porque hoje você e eu iremos falar sobre Past Continuous. Então vamos lá. Ó. O Past Continuous, que seria passado contínuo, tá bom? Ele também é conhecido como... Deixa eu aumentar a letra. Deixa eu diminuir minha tela. Aí. Acho que dá pra ver de boa, né? Então, passado contínuo, também conhecido como past progressive, ou passado progressivo, tá? Então, passado contínuo, passado progressivo, past continuous, past progressive, são tudo a mesma coisa, são só nominhos diferentes, tá? Ele é um termo verbal utilizado para indicar ações contínuas que ocorreram no passado. Como assim uma ação que ocorreu no passado e é contínua? É tipo aqui, ó. I was learning English. Isso aqui em português seria eu estava aprendendo inglês. Então, essa ação está no passado? Sim. Ó, tem o estava, né? E ela é contínua? Sim, ó, aprendendo. Ok? Então, eu estava aprendendo inglês. Você sabe que uma frase é passada contínua? Quando ela vai ter o estava, né? Eu estava, você estava, eles estavam, nós estávamos, eles estavam. E quando o verbo tiver com o endo, indo, ando, em inglês NG. Então, eu estava aprendendo inglês. Isso aqui é passado contínuo. Se eu falo, eu aprendi inglês ontem, aí é só passado. Agora, como eu tô falando, eu estava aprendendo, né? Demonstra ali um período. Então, passado contínuo. Vamos ver aqui numas imagens. Por exemplo, tem essa imagem aqui, ó. É um memezinho, né? Só pra gente se contrariar. Eu estava falando com essa garota hoje e minha família toda. Ô, louco! É exatamente assim que acontece lá em casa, principalmente com meu pai. Falei assim, falei da minha mãe já, ô louco, falando com sua mãe. Brincadeira, aí não, né? Só com futuras esposas. Deixa o currículo, mentira. Então, eu estava falando com uma garota hoje. E olha só, tem o was. Então, eu estava. E tem o ing. Eu estava falando. Então, eu estava falando. Deixa a frase no passado contínuo. Ok? Vamos dar uma olhada mais em alguns exemplos aqui. Por exemplo, excuse me? I thought I was talking. Licença? Eu achei que eu estava falando, né? Quando a pessoa interrompe você. Então, I was talking. Eu estava falando. Tem was, tem ing. My mom, me coming home 4 minutes past curfew. First off, are you in a gang? Ah, não, esse aqui nem tem passado contínuo. Esse aqui, pera, deixa eu tirar esse aqui. É bom mesmo, mas não tem passado contínuo. Aqui tem, ó. What I was gonna say. O que eu estava indo falar, né? Então, I was, eu estava. Gonna é o going to, né? Que o go, ele fica com ing, mas eu posso abreviar assim. Então, o que eu estava indo falar é que... Esse daí tem um livrão, né? Que não vai falar nada. I am sorry that I forgot to pretend that I was listening to your nonsense. Me desculpa que eu esqueci de fingir que eu estava escutando para sua besteirada, né? Para aquelas coisas sem sentido que estava falando. Então, ó, I was listening, eu estava escutando. You had a story, I was listening. When did I fall in love?
Você tinha uma história. Eu estava escutando. Quando que eu me apaixonei? Então, I was listening. Eu estava escutando. Passado contínuo. I was going to do something. Then I got distracted for 5 seconds and I forgot. Eu estava indo fazer alguma coisa, ó. Eu estava indo. Was ing. Eu estava indo fazer alguma coisa. Então eu me distraí por 5 segundos e esqueci. Essa aqui a gente já viu. I never learned anything while I was talking. Eu nunca aprendi nada enquanto eu estava falando. Eu estava falando. Então, eu estava falando passado contínuo, porque tem o estava e tem o ing. I was about to go for a jog, but it was like it might rain, so I'm gonna stay home and play it safe. Eu estava... se bem que isso aqui também não encaixa no presente continuous. Então, também não, porque ele tem o estava, mas não tem o ing. Então a gente já descarta ele. I always knew I was going to be a family man. Eu sempre soube que eu estava indo ser um homem de família, né? Que eu seria um homem de família. Mas na hora de traduzir, ele não fica meio que no passado contínuo, mas em inglês é passado contínuo. I was going to be a family man. I'm sorry, I was listening until out of nowhere I became distracted by this loud, obnoxious noise that turned out to be you talking. Me desculpa, eu estava escutando, né? Was e ing, passado contínuo. Até do nada eu ficar distraído por esse barulho chato que acabou se tornando você falando. Que se mostrou você falando. I'm sorry, I was talking on mute. Me desculpa, eu estava falando no mutado. Então, eu estava falando passado contínuo, porque tem was e tem ing. I really wish I was listening to Africa by Toto right now. Eu realmente desejava que eu estivesse escutando África do Totó agora. É uma música, né? Então, na hora que algumas frases na hora que você traduz, ela não parece que é passado contínuo, mas ela é, ó. I was listening. Eu queria que eu estivesse escutando África pelo Totó, do Totó. I was talking to the new guy when he suddenly beat me and ran away. I definitely like his style. Eu estava falando com esse cara novo quando ele do nada me mordeu e correu. Eu definitivamente gosto desse estilo. Então, I was talking. The day I thought I was going to die. O dia que eu achei que eu estava indo morrer. Então, I was going. Tem was, tem ing. If I knew I was going to live this long, I would have taken better care of myself. Se eu soubesse que eu ia viver por tanto tempo, por essa quantidade de tempo, eu teria tomado conta melhor de mim mesmo. Então, aqui ó, I was going, tem o was e tem o ing, passado contínuo. Moo, you bastard, I was going to say that. Moo, seu idiota, seu bastardo, eu estava indo dizer isso. Então, I was going, was e ing. I'm sorry, I was talking while you were trying to interrupt me. How rude of me. Me desculpa, eu estava falando enquanto você estava tentando me interromper. O quão rude da minha parte. Então, you were trying, ó. Were não tá was, porque com you a gente usa o were, tá bom? E daí coloca o ing. You were trying, você estava tentando. In my death, people will understand what I was talking about. Na minha morte, as pessoas entenderão sobre o que eu estava falando. Então, I was talking. I was talking. Eu estava falando. I was listening to this Adele song where she's like, when we are young. I was like, you are 27, are you kidding me? Eu estava escutando essa música da Adele quando ela tipo, quando nós éramos jovens.
I was like, eu tava tipo, você tem 27, tá me zoando? Então, passado contínuo tá aqui, ó. I was listening. Eu estava escutando. Was, ing. When did I realize I was God? Well, I was praying and I suddenly realized I was talking to myself. Quando eu percebi que eu era Deus, bem, eu estava rezando, ó, eu estava rezando, was e o YNG. Quando eu estava rezando, eu do nada percebi que eu estava falando comigo mesmo. Tá bom? Então, esses daí foram alguns exemplos. O que você tem que estar sempre procurando? Pelo was ou were, né, se for com you, e mais NG. Agora vamos aqui para a parte mais gramatical. Deixa eu dar um zoom. Tá muito grande. Não tá? Credo. Não tá bonitinho aqui, ó. Dá pra ver de boa. Tá. Então, regras de formação do past continuous. O past continuous é formado pela união do verbo auxiliar to be conjugado no simple past, passado simples, mais o gerúndio, ing, acrescido a um verbo principal. As flexões do verbo to be no simple past são was e were. Como assim? Ó, aqui tá a tabelinha, tá? O was é usado com a terceira pessoa do singular. He, she e it. E o were é usado com as demais pessoas verbais. Com I, you, we ou they. Confira abaixo a conjugação completa do verbo to be no simple past. Então, o verbo to be, uma vez que o verbo to be é auxiliar do past continuous, relembre a conjugação do simple past. Então, aqui é só para você entender como é que é o verbo be no passado, que a gente tem que usar ele, né? Ó, I was, he was, she was, it was. Ok? Então, para I, para he, para she, para it, você usa was. Agora, para... Não precisa dessa linha aqui. Deixa eu apagar essa linha. Que ela já tem lá embaixo. Eu não gosto quando coloca aqui. Perfeito. Então, esses daqui é o was. Esses daqui são were. Tá bom? I, he, she, it was. We, you, they were. Para colocar na negativa, basta você colocar um not depois do was. Então, todos eles aqui, ó. I was not, he was not, she was not, it was not, we are not, you were not, they were not. Todos eles têm um not. Você também pode abreviar. Aí você junta as duas palavras, né? Tira o espaço. E a letra O, ela vira um apóstrofo. Então, I wasn't, he wasn't, she wasn't, it wasn't, we weren't, you weren't, they weren't. Ok? Só colocar o not. Se quiser abreviar, junta as duas palavras e tira o O. Na interrogativa, você tem que colocar o was e o were antes da pessoa. Então, você vai pegar igual tá aqui na afirmativa, só que aqui você inverte, tá bom? Muda o contrário. A tradução vai ser a mesma, só que você tem que falar com cara de perdido. Então, I was, eu estava... Quer dizer aqui, né? I was, eu estava. Já aqui, was I, eu estava, tá bom? Vamos para baixo, já viram como é que é o was e o were. Isso daí vocês já aprenderam, tá? A gente tá só revisando. Então, vamos ver aqui com um exemplo, ó. Já sabemos quando que eu coloco was e were, né? Para I, he, she e it, eu coloco was. Para you, we e they, eu coloco were. Depois, eu tenho que colocar um verbo. O verbo aqui vai ser o love. E como eu coloquei o love, eu tenho que colocar o ing também. Daí fica eu estava amando, tá bom? Preciso do ing, senão fica eu estava a amar. Ok? Na negativa, mesmo esquema, né? O que vai adicionar aqui vai ser só o love mais ing. I was not loving, eu não estava amando. Forma interrogativa, was I loving? Eu estava amando, tá? Exemplos. I was traveling alone yesterday. Eu estava viajando sozinho ontem, sendo que eu tenho ali o was e também tenho o ing. You were saying something to her last week. You were, tem o were e tem o ing. Você estava dizendo alguma coisa para ela semana passada?
He was feeling well yesterday. Ele estava se sentindo bem ontem. Tem was ing. She was walking alone. Ela estava caminhando sozinha. Tem was, tem ing. It was raining last night. Estava chovendo ontem à noite. Tem was, tem ing. You were telling me the truth. Você estava me dizendo a verdade. We were living in São Paulo. Nós estávamos vivendo em São Paulo ano passado. Tem were, tem ing. They were running in the park. Tem were, tem o ing. Você sempre tem que procurar sobre isso no passado contínuo. Né? A forma afirmativa eu já expliquei para vocês, a negativa também já expliquei. Já falei que a negativa pode ser abreviada, né? Igual tá mostrando aqui de novo. Já falei da forma interrogativa também. Então vamos falar agora de quando utilizar o past continuous. Primeiro, para expressar duas ou mais ações que acontecem ao mesmo tempo no passado. Cadê minha água? Com tosse. Tá. Então, para expressar duas ou mais ações que acontecem ao mesmo tempo no passado. Neste caso, é muito comum o uso da palavra while. While é quanto. Só um segundinho, gente, vou pegar uma água e já volto. Então, tomei água. Vamos lá. Para expressar duas ou mais ações que acontecem ao mesmo tempo no passado. Neste caso, é muito comum o uso da palavra while, que é enquanto. Exemplos. I was reading a book while he was watching TV. Eu estava lendo o livro enquanto ele estava assistindo TV. Então, temos duas frases aí com duas estruturas com passado contínuo, né? Aqui e aqui. E o que está ligando que elas estão acontecendo ao mesmo tempo é esse while, né? Vamos colocar ele aqui de rosa. Porque sim. My father was washing the dishes. Meu pai estava lavando os pratos, enquanto minha mãe estava passando o aspirador de pó na casa. Né? Então, duas ações que elas estavam ocorrendo no passado, elas ocorreram ao mesmo tempo, e o que está ligando elas é o while. Então, usem bastante essa palavra while, significa enquanto. While the girls were playing basketball, enquanto as meninas estavam jogando basquete, então aqui ó, estavam jogando. Os meninos estavam jogando vôlei. Agora, eu não liguei com was, eu só coloquei uma vírgula, né? Tudo bem. Então, were e ing. Então, sempre que você quiser falar que duas ações estavam ocorrendo no passado e elas estavam ocorrendo ao mesmo tempo, usa o while que vai te ajudar bastante, que é enquanto. Segundo ponto, para expressar uma ação contínua no passado, que já estava acontecendo, quando outra mais pontual ocorreu. Neste caso, a ação pontual no passado é expressa pelo simple past, passado simples. Como assim? Tava acontecendo uma coisa e daí outra coisa aconteceu. Então, I was watching Brazil's game. Eu estava assistindo o jogo do Brasil. Aí o que interrompeu essa ação? Quando o telefone tocou. Então, ó, rang, o verbo tá no passado, tá bom? Esse aqui tá no passado. Vou deixar até um verde brilhante aqui, ó. Eu estava assistindo o jogo do Brasil quando o telefone tocou. Aí, para ligar as duas frases, você pode usar a palavra when, tá bom? When significa quando. Porque tenta falar sem essa palavra. Eu estava assistindo o jogo do Brasil. O telefone tocou. Fica estranho. Eu estava assistindo o jogo do Brasil quando o telefone tocou. Outro exemplo. We were talking when the teacher arrived. Nós estávamos conversando quando o professor chegou. Né? Então, aqui o arrived, ele está no passado. Nós estávamos conversando quando o professor chegou. Então, aqui está no simple past, tá bom? Ó, o ed, o verbo não irregular. E aqui o when a gente usou para ligar as frases. They were studying when somebody rang the bell. Eles estavam estudando quando alguém tocou a campainha. Então, estavam estudando, passado contínuo.
tocou a campainha, passado simples, ok? E aqui o quando eu usei para interligar as frases. Terceiro ponto. Para expressar uma ação contínua habitual que ocorria no passado. Neste caso, geralmente são empregados advérbios de frequência como os indicados na tabela abaixo. Né? Então, constantly, constantemente, often, frequentemente, rarely, raramente, occasionally, ocasionalmente, weekly, semanalmente, monthly, mensalmente, yearly, anualmente. Também já aprenderam isso daí no básico. Exemplos. He was constantly owing money to his friends. Então é sobre um hábito, assim, alguma coisa que estava acontecendo no passado, né? Ele estava constantemente devendo dinheiro para os amigos dele. Então, was owing. Você pode ver que entre o verbo be e o verbo be no passado e o verbo no ing, eu posso colocar um advérbio de frequência. Ó, ele estava constantemente devendo. Ele estava sempre dançando. Ele estava raramente escrevendo. Tá bom? She was often asking for help. Ela estava frequentemente pedindo ajuda. Isso aqui é amarelo? Sou daltônico? E? O que eu fiz? Tá. They were always making the same mistakes. Eles estavam... posso fazer assim. Eles estavam sempre fazendo os mesmos erros, tá? Nesse caso aqui, eu vou até pegar o always, o often, que são os advérbios de frequência, e eu vou deixar eles grifados, né? Porque é isso daqui que eles estão querendo mostrar, ensinar. Para estabelecer uma relação temporal entre uma ação contínua que ocorreu no passado e o momento presente. Neste caso, é muito comum o uso de certas expressões de tempo. Algumas das mais usadas são indicadas na tabela abaixo. Então, né, para mim falar o que eu estava fazendo naquele lugar ou naquele momento, só que no passado. Por exemplo, by this time last month, we were... Não é essa cor... Né? Celebrating. Então, were e ing. O passado contínuo está aqui. His graduation. Mês passado, por esta hora, estávamos comemorando a formatura dele, né? Mês passado, nessa hora, estava comemorando a formatura dele. Então, estou fazendo uma relação com um horário do passado para me dizer o que eu estava fazendo, né? Outro exemplo. She is wearing a skirt today, but she was wearing a dress yesterday. Ela está vestindo uma saia hoje, mas ela estava vestindo um vestido ontem. Então eu peguei alguma coisa do presente para me relacionar com o passado e daí deu o presente contínuo. We were living in Miami last year. Nós estávamos vivendo em Miami no ano passado. Diferenças entre o Simple Past e Past Continuous. Esse aqui eu vou deixar para outro vídeo. Agora a gente vai fazer alguns exercícios. Só um minutinho. Ok, vamos fazer os exercícios então. Vai lá. Esse primeiro aqui. Qual que você acha que seria desses daqui? Pausa o vídeo e quando você responder você dá play. Isso! Se você falou I was watching a film, tá perfeito, porque daí seria eu estava assistindo um filme. Esse daqui agora. Qual que você acha que seria? Pausou. Acertou de novo? My father was having a bath. Meu pai estava tomando um banho. Essa daqui. You were studying English. Você estava estudando inglês.
The crows. Crows é corvos. Pausou. Estavam comendo. The crows were eating. Sarah. Pausou. Sarah was playing chess. A Sarah estava jogando xadrez. The ducks were... Opa, cadê aqui? Peraí. The ducks were... Pausou. Swimming. Os patos estavam nadando. Ok? Então aqui tem alguns exercícios, né? Só pra gente já ter uma ideia. Mas você também pode pesquisar por mais exercícios, ok? É só pesquisar o nome do título, Past Continuous, exercícios, vai fazendo, vai ter a correção online, tenta criar as frases também. Lembra, sempre tem que ter o was ou were e o ing. Então, see you on next class. Don't forget to hit the like button, subscribe, save to your favorite list, share with your friends and with your family. E deixa aqui no comentário se tem alguma dúvida que você quer saber. Vê também se tem algum arquivo na descrição. E é isso aí. Beijão, see ya!